Então, boa noite, muito obrigado pela presença de todos. O Cine Jung Corpo é uma atividade extracurricular do curso Jung Corpo, especialização em psicologia analítica e abordagem corporal. O evento de hoje, ele foi proposto e o filme escolhido pelos alunos do primeiro ano do curso Jung Corpo. Um tema proposto foi racismo estrutural, um assunto muito importante, observando-se que temas como esse devem ser debatidos e, de uma forma paralela, é muito importante que a gente discuta assuntos como esse. Gostaria de remeter às palavras de Jung no livro A Prática da Psicoterapia, quando Jung colocava que a nossa primeira obrigação como psicólogos ou como terapeutas é entender a situação psíquica da época em que nós vivemos e ter delas uma visão bem clara. O filme que vocês escolheram é um filme Dois Estranhos, retrata uma questão que aconteceu, questões que acontecem sistematicamente nos Estados Unidos. Esse filme foi escrito e dirigido por Trevor Free, ganhou Oscar de melhor filme, de melhor curta-metragem desse ano, observando-se que é um filme recente. Esse debate, então, se faz sobre um filme que aconteceu, que foi proposto há muito pouco tempo, sobre assuntos que foram debatidos e explorados pela mídia. Questões que aconteceram nos Estados Unidos, mas que muito bem poderiam ser vistas através de outras questões que aconteceram no nosso país. E que, recentemente, nós temos visto e acompanhado situações como essas, por exemplo, agora, o novo governador, por exemplo, essa necropolítica que nós estamos observando lá, também está acontecendo aqui, talvez até de forma mais bárbara e perversa, né? A questão da população do nosso país, em que, nesse momento, a maior parte da nossa população é preta, não é mais uma população que significa uma minoria, é um tema que precisa ser muito bem debatido e muito bem tratado. Nosso país, ele tende a eufemizar questões como o que é pertinente aos povos originários, o que é pertinente à população preta, às tradições quilombolas e a tudo aquilo que representa aspectos muito profundos e importantíssimos da nossa cultura, mas que são negligenciados e são como se fossem colocados de uma maneira que não existissem problemas. O racismo estrutural, ele diz respeito a uma normatividade através da qual se estabelece o racismo nas relações sociais, nas relações culturais, econômicas, observando-se desse modo que a prática racista acaba se tornando sistêmica e tanto de uma forma institucional, através das instituições, como do ponto de vista individual. Então, é um assunto bastante pertinente que vocês escolheram para ser debatido hoje. Então, nós temos duas convidadas que eu vou chamar aqui para conversarem conosco na mesa. A Thalita Gomes, nossa querida ex-aluna, que se formou o ano passado, que apresentou uma belíssima monografia no final. A Thalita é psicóloga, graduada em nutrição, capacitação em transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é arte-terapeuta, especialista em psicologia analítica e abordagem corporal pelo Instituto SEDES, aqui pelo nosso curso. E a Samantha Fonseca, mulher preta cis, mãe, psicóloga, trabalha na área clínica com atendimentos e psicoterapia a adultos, sob enfoque teórico da gestalterapia. Se dedica à nova jornada de aprendizagem na pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho e gestão de pessoas da USP, com formação prevista para 2025. A Samantha é especialista em gestalterapia através do Instituto SEDES, tendo se formado em 2019, e aprimorando a profissional em psicologia hospitalar no Hospital Geral Santa Marcelina. Cursou bacharelou-se em psicologia na Unixul em 2014 e desde 2016
Samantha participou de grupos de estudos e pesquisas com foco na temática das relações raciais. Coordenou o grupo terapêutico voltado a professores de escola pública frente ao desafio da implementação da Lei 10.639/03, no projeto de pesquisa O Ancestral e o Contemporâneo nas Escolas Públicas Brasileiras. Reconhecimento e afirmação de histórias e culturas urbanas negadas. Programa de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da USP. Foi psicoterapeuta voluntária na Clínica do SEDES, na parceria entre NURAAGE e Instituto AMA Psique e Negritude, com foco em psicoterapia de grupo para adolescentes com recorte étnico-racial. Samantha é autora do capítulo Racismo à Brasileira e o Sofrimento Psíquico da População Negra, sob o enfoque da gestalterapia no livro Angústias Contemporâneas. Professora convidada de pós-graduação na abordagem à saúde mental da população negra. Palestrante convidada em eventos que abordam temas sobre saúde mental e emocional da população negra, maternidade e diversidade. Pediria para vocês duas virem aqui. Tá? Boa noite. Tá bom o áudio? Não estou acostumada a falar com o microfone assim tão pertinho, então qualquer coisa me sinalizem. Acho que é importante beber um copinho de água antes. E, como o professor já me apresentou, eu gostaria de aproveitar o final do filme e seguir falando alguns nomes em solo brasileiro. Então, tem Amarildo Dias de Souza, pedreiro, carioca, foi sequestrado, morto, torturado e morto. Seus restos mortais nunca foram encontrados e foi vitimado pela polícia no Rio. Evaldo dos Santos Rosa, músico, acho que em 2019 ou 20, ele tentava ir para um chá de bebê com sua família e no meio do caminho houve uma operação policial e o carro dele foi acertado com 80 tiros. 80 tiros. Ele foi morto pela polícia. Kathleen Romão, uma mulher negra, grávida de 4 meses. No morro onde ela morava, houve uma ação policial e ela levou um tiro de fuzil no peito. Emily Vitória, de 4 anos, e sua prima Rebeca Beatriz, de 7 anos, mortas também em uma ação policial. Nesse ano, aqui em Santos, São Paulo, Edneia Fernandes, mãe de 6 crianças, estava guardando um dos filhos numa pracinha, houve uma ação policial e ela foi vitimada pela polícia. João Pedro, dentro da sua casa, menino de 14 anos. Guilherme da Silva Guedes, 15 anos, desaparecido. Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, sofria de transtornos mentais severos, foi abordado, colocado numa viatura policial, torturado e morto asfixiado pela polícia. E por último, enfim, Moisés Urbano não oferecia perigo na porta da casa dos seus pais e foi assassinado pela polícia também. Nesse caso, eu, Samantha, tinha apenas 7 ou 8 anos e vi o meu tio desfalecido não, né? Ensanguentado, como uma dessas cenas que nós vimos no filme, na porta da casa dos meus avós. Então, eu estou aqui me contendo porque é um tema muito sensível, mexe com todas as minhas entranhas. Eu não consegui, de novo, ver algumas cenas desse filme, abaixei a cabeça muitas vezes, e queria dizer que isso não acontece só nos Estados Unidos. O grupo de rap Racionais MCs, desde os anos 90, já faz músicas em tom de denúncia, dando voz às periferias e favelas de São Paulo.
Tem uma música que diz o seguinte, chamada capítulo 4, versículo 3. A introdução dela diz o seguinte: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Isso nos anos 90, hoje tem um pouquinho mais. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Os anos 90, não só nos anos 90, mas os movimentos sociais, movimento negro, já vem há muito tempo denunciando e tensionando por políticas públicas para que haja um olhar, de fato, para as questões que afetam a vida de pessoas periféricas, pessoas faveladas, e não só pessoas pretas, mas pessoas trans, pessoas que estão dentro do grupo de LGBTQIAP+. O Brasil, não por acaso, é o país que mais mata pessoas trans. São causas que não acontecem só nos Estados Unidos. Está acontecendo aqui. Enquanto nós estamos aqui seguros e confortáveis no Sede Sapiente, isso já aconteceu em muitos lugares no país inteiro. E antes de seguir um pouco no que eu preparei para dividir com vocês, eu queria provocar a reflexão sobre a importância de racializarmos a conversa. Então, o professor leu a minha apresentação e eu me apresento como uma mulher preta, cis, hétero. E estamos em poucas pessoas aqui, queria perguntar para vocês, qual que é a sua identidade racial? Só isso. Quem pode começar? Eu estou olhando, mas assim, quem quiser fala, tá? Somos poucos. Todos falaram? Alguém mais quer falar? Alguém que não falou quer falar? Uhum. Obrigada pelo que vocês comentaram. E acho que é sobre pensar num filme como esse e nessa temática de violência policial, é sobre começar olhando para o seu lugar de fala. Qual que é o teu latifúndio nisso tudo? De onde que você parte? De onde que você fala? Qual que é teu afeto? Como é que esse tema te afeta? Não dá para falar em lugar de fala, no sentido de, como eu já ouvi, inclusive aqui, nas dependências do SEDES, lugar de fala, para falar de racismo, tem que ser só pessoas pretas. Não, não tem que ser só pessoas pretas. Pessoas brancas precisam falar e se implicar a partir do teu próprio lugar de fala. Como é ver um filme como esse sendo atravessado pelo lugar social que você vive, pelo lugar histórico que você vive, pelo lugar de privilégios materiais, privilégios simbólicos, os quais são feitos manutenção secularmente, né, a pessoas brancas nesse país. Não dá para pensar em lugar de fala num sentido em que somente pessoas pretas estejam na mesa para falar disso. Para mim, para a Thalita, custa muito falar disso aqui. Não custa pouco, custa muito. Hoje mesmo, na clínica, eu atendi um paciente e eu pedi permissão dele para falar isso aqui. Nós estávamos falando sobre racismo. Ele acabou de fazer um tour nos Estados Unidos, nos lugares onde Martin Luther King passou, visitando museus, e terminou semana passada em Memphis, no lugar onde o Luther King foi assassinado.
E ele falou uma frase que eu achei muito interessante, pedi autorização para falar, que foi, ele falou assim, Samantha, eu entendi que nos Estados Unidos, eles entendem o racismo como uma doença. Existe uma doença e a gente precisa olhar e tratar disso. No Brasil é um câncer. É um câncer em metástase. Está em todo canto. Não está não tá só lá. Está aqui. E para a gente pensar em um futuro que seja minimamente melhor, a gente precisa olhar para isso que está aqui hoje, né? Olhar para o óbvio. E eu queria compartilhar um pouquinho das minhas sensações a partir do que eu vi esse filme. Eu assisti esse filme, comecei a assistir esse filme na sexta-feira passada. Eu estava no metrô. E aí eu assisti 10 minutos. E quando eu comecei a assistir o filme, eu já comecei a sentir meu coração. Taquicardia. Sabe aquela sensação de angústia que te toma assim no peito? E eu comecei a sentir essa angústia. Eu fiquei, meu Deus. Foram só 10 minutos que eu assisti e fiquei com aquela sensação de alerta de vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Vai dar ruim em algum momento. Esse cara vai morrer em algum momento. E você fica nesse sistema de alerta que não é só no filme. Na vida de pessoas pretas, pardas, periféricas, LGBTQIA+, não é incomum se ver sempre em alerta. De onde vem o perigo? De onde vem a violência? E não só policial, não só física, simbólica. São as microagressões diárias. Aqui dentro da dependências do SEDS eu já ouvi, mas por que você fala tanto de racismo? Você já não chegou até aqui? Você está aqui, por que você continua falando? Eu falei, legal, eu cheguei aqui, mas quantos professores negros nós tivemos dentro da formação? Quantas pessoas pretas você vê aqui em lugares de gestão, de quem assina a caneta, de quem decide? Quantas pessoas pretas você está vendo em lugares da portaria, auxiliares de limpeza? Será que é suficiente uma pessoa chegar? Então, são as microagressões que nós cotidianamente somos afetados, e não só pela ameaça à vida como um todo. E aí eu fiquei ali desses 10 minutos, precisei parar, precisei respirar, e aí entrei em outras atividades, até propositais. Quando eu retomei o filme foi no domingo, e aí à noite eu tive um sonho, e eu queria dividir com vocês esse sonho, como belos junguianos, mas no sonho eu estava tinha ido numa clínica de massagem, a pessoa, uma mulher branca, branquíssima, loira, de olhos claros, fazia massagem em mim, e quando ela chegava perto da região do meu pescoço, era como se ela colocasse o cotovelo aqui, para me asfixiar. E aí eu falava, tá me incomodando. E aí era como se eu visse, eu olhava para o rosto dela fazendo a reclamação, e ela fazia uma face como a do policial Merck, do filme. Tinha um sadismo, tinha uma coisa perversa ali de, não vou te ouvir. É só um negócio aqui, só um corpo sem alma, sem nada para poder pegar aqui. E aí eu acordei no meio da noite. E sempre eu volto nessa cena em que eu vi meu tio lá estatelado no chão. É trauma, é resposta traumática. É gatilho, é pensamento intrusivo, são sonhos, pesadelos, formas de reviver, né, o trauma. E pensando em trauma, a Grada Quilomba e o Fanon, não sei se vocês conhecem, mas a Grada, inclusive, ela deu recentemente uma entrevista no Roda Viva, tem um livro chamado Memórias da Plantação, em que ela fala sobre o trauma. Ela cita muito Fanon, psiquiatra,
E eles têm um olhar de entender que o trauma, no contexto, na subjetividade, na história de pessoas pretas, ele não fica restrito a um evento lá atrás, a um evento que aconteceu lá no passado e não acontece mais. Esse trauma ele é revivido cotidianamente de diversas formas, seja a nível simbólico, matando a pessoa nos sonhos, né? Se a gente pensar o quanto de pessoas, de jovens negros estão aí na periferia sem nenhuma perspectiva de vida, sem poder sonhar. Tem uma música, eu sou muito fã do Racionais MC, então tem uma outra música que eles falam sobre, chama A Vida é Desafio, que fala que foi preciso fazer uma escolha entre sonhar ou sobreviver. Muitas pessoas só têm a possibilidade de tentar sobreviver com um mínimo de dignidade. E muitas outras pessoas, há uma minoria, na verdade, uma grande minoria, mas pode-se ter o privilégio de sonhar, de estudar, de executar, de viajar, de fazer intercâmbio, de muitas outras coisas. E aí o trauma ele fica sendo revisitado, né? Recontado, reeditado de diversas formas. Tem a Neuza Santos Souza, psicanalista, mulher preta, que ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. E tem, em uma das entrevistas que algumas pessoas concedem a ela, o rapaz fala que racismo é uma ferida aberta, que não cicatriza nunca. Então, quando a gente vê, estava eu ali do lado da Marilza vendo o filme, e muitas vezes a gente não consegue olhar, porque é isso, é a ferida aberta. Não está acontecendo lá. Está acontecendo aqui. Está acontecendo dentro da nossa família, está acontecendo dentro da clínica, da história dos nossos pacientes. De um outro lugar, o filme também me remete muito à questão da necropolítica. A necropolítica é um termo cunhado pelo Achille Mbembe. Ele é historiador, filósofo camaronês. E dentro desse contexto de necropolítica, ele questiona a soberania do Estado. E a o que seria a necropolítica? É uma política que preza a quem deve morrer, a quem deve viver e a quem pode morrer. Então, se a gente pensar recentemente o que aconteceu com os povos Yanomamis, por exemplo, aquilo é uma necropolítica. Eles foram deixados ali para serem mortos, para serem dizimados. Se a gente pensar o que aconteceu no período da pandemia, na Covid, inclusive a primeira pessoa a morrer no Brasil foi uma mulher negra. E aí a quantidade de pessoas que foram vitimadas pela Covid estão, em sua grande maioria, em periferias. Tinha até uma metáfora que era bem interessante de pensar sobre: está todo mundo no bar, está todo mundo na água, mas os barcos são diferentes. Tem gente de lancha, tem gente de uma canoinha, tem gente com um negócio todo ali de resguardando os seus privilégios materiais de poder se cuidar. Então, se a gente pensar a necropolítica, ela está muito orientada nesse sentido de quem pode viver, quem deve morrer. Pensar de novo, corpos trans. São corpos que são extremamente vitimados no Brasil. É o país que mais mata pessoas trans. Tem o mapa da desigualdade. Eu estava dando uma olhada esses dias e ele veio com um ranking sobre, acho que de 2023, mostrando os bairros melhores a se morar e os bairros piores a se morar. Aqui, Perdizes estava no 5º lugar. Então, se a gente pensar, como que a polícia transita aqui em Perdizes? Como é que a polícia transita no Campo Belo? Como é que a polícia transita em Pinheiros, em Morumbi? Acho que foi em 2019, teve uma ação policial no Grajaú, extremo sul, em que o policial
não sei se vocês vão se lembrar dessa notícia, colocou a bota, né, no pescoço da mulher. Como é que a abordagem é feita aqui? Quais corpos podem viver? Quais corpos devem morrer? Oi? Pronto, não é feito. Pede-se licença para entrar. Na favela não, é o pé na porta. Queria ler um trechinho desse livro. Eu já vi que algumas pessoas conhecem. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Se alguém não conhece, sugiro conhecer, que o Jefferson fala justamente de violência policial. É a história do Pedro, falando do pai dele, que é vítima de violência policial. Queria ler só um trechinho com vocês. Ixi, perdi. Sumiu, peraí. Ai, gente, sumiu aqui agora. Achei. É uma página e meia. Certa vez, quando eu tinha 9 anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estávamos caminhando pela rua. Esse é um diálogo, é uma fala do Pedro, filho, lembrando do pai que foi morto pela polícia. Lembro que estávamos caminhando pela rua procurando uma sombra para descansar. Estava quente, um calor que não era insuportável, mas que nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que ciscavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou: Pedro, você sabe quem é Deus? E eu não fazia a mínima ideia do que tinha te feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse não sei. Você dizia: filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda não sei. Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha 9 anos. Mas eu lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você me olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou comovido com aquela resposta. Conforme eu fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor de pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não seja compreendido bem, talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante. Eu achei muito legal esse livro porque o Jefferson, ele humaniza, ele
dá nome, ele dá cor, ele dá tons para essa história desse homem que é vitimado. Muitas vezes, quando ocorre uma violência policial, o que é muito comum é que essa vítima seja criminalizada. O que é muito comum é que essa pessoa seja responsável, inclusive, pela sua própria morte. Eu lembro do caso do menino Miguel, que não foi uma morte policial, foi a morte de uma criança de 5 anos, lá em Recife, em 2020. Não sei se vocês se recordam. E que foi uma questão... o Miguel é vítima de um sistema completamente miserável que a gente vive. E ele foi criminalizado. Houve essa tentativa, inclusive, de criminalizar uma criança de 5 anos. E o Pedro, ele só queria ser criança. Ele só queria brincar. Ele só tinha 9 anos e queria ser uma criança preta, conversando com seu pai, brincando com seu pai como qualquer outra criança. E até isso é negado. E aí eu fico pensando, que corpo é esse que chega na clínica? Para quem é terapeuta, para quem está na clínica, que corpo é esse que chega na sua clínica, na sua atuação, onde lá você esteja? Se você recebesse o Pedro, como que seria a sua escuta ao que ele traz em relação à morte desse pai? Qual seria o teu nível de implicação no sentido de olhar para o teu lugar de fala e perceber, inclusive, o que dentro da tua história pode atravessar essa pessoa de estar ali e falar de si? É um corpo que normalmente vai chegar cansado, que vai chegar sufocado. Sueli Carneiro, que fala sobre asfixia social. Há uma asfixia que não é só essa fisicamente, mas de você chegar em um lugar, por exemplo, e não se ver representada. Não nos vemos representados nos cargos políticos, nas gerências, nas universidades. Isso também é uma forma de asfixia. Isso também é uma forma de sufocar. Hoje mesmo eu falei sobre burnout racial. Tem muitos estudos nos Estados Unidos falando sobre burnout racial, esse esgotamento físico e mental que advém do racismo. Não é uma categoria que está exatamente conformada dentro do DSM, mas já se fala desse esgotamento que vem a nível racial. É um corpo silenciado, é um corpo que vem em contextos diversos de traumas, de abusos diversos. É um corpo que vem com luto, é um corpo que vem com melancolia. É um corpo que vem muitas vezes com um total desencanto da vida. E aí, se responsabilizando por todas as mazelas, inclusive. E aí, como que a gente tem uma escuta afinada dessa pessoa que sofre? Para separar, né? O que é ela, sujeito, e o que é estrutural. O que é político, o que é social, o que é do lugar de privilégios. Quais são as mazelas, né, que estão no entorno dessa pessoa? Porque muitas vezes a pessoa chega com esse total desencanto, se responsabilizando, inclusive. Eu não sou promovido porque eu não presto. Eu não sou talentoso, eu não sou capaz, eu não sou habilidoso. Mas tem todo um contexto racial que também tem toda uma forma sutil do racismo se apresentar em contextos diversos, corporativos, acadêmicos, e por aí vai. Mas como que é a nossa escuta dessas pessoas que chegam? Pensando aqui um pouco no SEDES, né? O SEDES nasce em 1977, ano ali com toda a efervescência da época da ditadura. E somente em 2020, com a existência, a criação de uma política de reparação promovida pelo Departamento de Psicanálise.
E 2020 é um ano muito simbólico porque é o ano em que o George Floyd é assassinado. Muitas iniciativas no mundo acadêmico e também no mundo corporativo se dão a partir do assassinato de George Floyd. Tem uma frase, acho que é do Lázaro Ramos, que não é que o racismo está acontecendo mais nos dias de hoje, ele está sendo gravado, está sendo mostrado, está sendo denunciado. As pessoas estão colocando na rede social. Não é que ele não existia antes. O George Floyd aconteceu em 2020, mas nós temos muitos George Floyds aqui no Brasil. E aí, mas veja, nós temos um instituto criado em 77 e uma política de reparação pensada só em 2020. E aí pensar em política de cotas nesse mesmo espaço a partir de dezembro de 2021. A serviço do que está essa demora? E aí... Sim, mas é importante falar. Não à toa estamos aqui. Daqui a pouco vamos enfrentar um trânsito para ir embora, porque vai ter show no Palestra Itália, que não é nem Palestra Itália, mas enfim. Enfim. É preciso rir porque o tema é pesado. E aí, para tentar finalizar minha fala, fico pensando quais são os desafios, né? Trago 3 pontos aqui para fechar. E o primeiro ponto é romper com o pacto da branquitude. Cida Bento, psicanalista. Sou uma gestalterapeuta que fica lendo bastante psicanalista. Pensar politicamente e pensar com esse rompimento do pacto. E o que é esse pacto? Não vamos falar a respeito. Tem pessoas brancas que discutem a questão de desigualdade, mas com um olhar colocando muito no lugar social. Existe uma desigualdade no Brasil. Mas qual é o atravessamento racial que isso também tem? E qual é a parte que te cabe nesse latifúndio? Como é que você olha para a sua branquitude assumindo isso? E aí, nas reuniões de decisões, como que você como é que você rompe com o pacto da branquitude lá, nas reuniões, onde se decide as coisas? Quando tem as rodas de pessoas brancas que estão ali excluindo, de repente, silenciando uma existência negra. Como é que o rompimento do pacto da branquitude se dá no cotidiano, em normalizar corpos pretos em todos os lugares? Pensando na Grada Quilomba, ela, no livro Memórias de Plantação, ela traz em um determinado momento 5 passos para a pessoa branca conseguir sustentar sua branquitude. E ela fala sobre sair de um estado de negação. Então, muitas vezes a pessoa ainda está nesse lugar de mas racismo só acontece nos Estados Unidos ou na África do Sul. Com a apartheid, com as leis segregacionistas. E não vê o que está de óbvio aqui no Brasil. E não vê o que está no próprio bairro, no trabalho, em quem atende, no que ouve. Então, como que se sai desse espaço desse passo de negação? Depois da negação tem a culpa, tem a vergonha. Poxa, meus ancestrais fizeram isso com seus ancestrais. E aí a culpa nesse lugar de não movimento, não tem de estagnação.
A vergonha, caramba, nossa, tá, o que eu faço com isso agora? Como é que eu lido com isso? Como é que eu sustento isso? É preciso ir adiante. E aí tem um passo seguinte, que é o reconhecimento. Para chegar posteriormente no lugar de reparação. Tem um passo para a pessoa branca poder chegar num lugar de reparação. E não é um lugar macio. Não é um lugar confortável. Para pessoas pretas que estão aqui, não foi confortável ficar vendo esse filme. E não é confortável também sustentar a branquitude, mas é importante fazer. Porque se a gente quer pensar em um Brasil equânime, nem com igualdade, mas equânime, a gente precisa construir isso. E com certeza não vai ser na nossa geração. E aí, para colocar um pouquinho de esperança, talvez, porque vai ficando pesado mesmo, tem a psicóloga Ediane Ribeiro, que ela fala muito de trauma racial, inclusive, e ela trouxe uma fala no Café Filosófico que eu achei muito bacana, que é: a caminhada de reparação é transgeracional. É deixar a semente para quem vem depois. Eu tenho um filho de quase 5 anos e eu sei que quando ele for grande, quando ele for adulto, a gente ainda vai estar diante de muitas mazelas. Talvez os meus netos também vão estar diante de muitas mazelas. Mas o momento é hoje de deixar sementes. Aqui a gente está deixando um pouco de semente. Na clínica a gente deixa um pouco de semente. Onde a gente mora, com quem a gente se relaciona. Afinal, o racismo se dá nas relações. É falando, é olhando, é visibilizando essa pauta em todos os lugares. Deixando essas sementes. E aí, pensando no protagonista do filme, né? O desejo dele de voltar para casa é real, e eu acho que é sobre isso, é sobre continuar tentando voltar para casa. Obrigada. Boa noite. Bom, eu acho que a Samantha falou tudo, não preciso mais falar, tô brincando. Eu estava comentando com ela, né, que é muito difícil falar sobre esse tema. Quando eu escrevi a monografia foi bem sofrido, mas eu acho que eu estava numa outra energia, talvez de guerra, e agora está um pouco diferente. E aí eu decidi... Para cá? Ah, tá. Tá bom assim? Tá. Então eu decidi analisar o filme, né, falando um pouco mais do trauma também, do histórico. E aí eu vou pedir para eles passarem a apresentação. Pode começar. E falando do que eu senti, né, que a Samantha colocou também, eu consegui assistir o filme, mas todas as vezes que eu assisti, dá um aperto no peito e é muito difícil, né? Então é por isso que eu acho que eu também me distanciei analisando mais, porque é difícil falar, né, de uma forma pessoal mesmo. Pode passar. Ah, sim, sim. Obrigada, viu? É só aqui, né? Então é isso, né? Junto com a Samantha, esse debate do tema. Tem minha apresentação, a sinopse. Como vocês já viram o filme, né? Então não vou ler aqui. Então é o histórico do racismo, né? Depois do período da escravidão, e aí como o Paulo falou, né, o Brasil foi um dos países que demorou mais tempo, mas levando em consideração todos os países, né, no mundo inteiro, após a abolição, né, os africanos eles ficaram à margem da sociedade, né? E aí, né, os colonizadores perceberam, não gera mais acúmulo de riqueza, e o que acontece? Eles transformaram, né, o africano, então ele passou de objeto de trabalho para objeto de estudo. E aí vem o racismo científico, onde vários médicos tentavam provar que o africano, os negros, né,
estavam entre o homem e o macaco. É por isso que o termo é extremamente ofensivo quando xinga uma pessoa negra de macaco, porque se refere ao racismo científico que aconteceu, e teorias filosóficas também que defendiam a superioridade europeia e negavam a humanidade do indivíduos não brancos, né? Dentre os filósofos tem o Kant, Hegel e outros, né? Que dá para vocês estudarem, que tem, nas teorias dele tem isso, né? Então, a racialidade, ela se transforma num dispositivo de poder. A Sueli Carneiro, ela fala muito no livro dela, né, Dispositivo de Poder, e é isso, né? O conceito de raça, a construção desse conceito de raça, ele tem um objetivo político de normalizar as desigualdades, favorecer a segregação e o genocídio dos grupos em situação de vulnerabilidade social. E aí, somente no século XX, o que é muito pouco tempo, né, gente, que com a antropologia e com os estudos da biologia, né, que foi constatada a autonomia das culturas e a inexistência de determinações biológicas e culturais. Após, então, o sequenciamento do genoma, né, que comprovou que não existem diferenças biológicas que fundamentassem a discriminação entre seres humanos. E aí surge, né, o racismo. O processo discriminatório utiliza o poder para conceder vantagens e desvantagens a determinados grupos raciais. O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertençam, né? O racismo ele pode acontecer de forma indireta ou de forma direta. Indireta é quando as pessoas, por exemplo, falam: mas é um absurdo as cotas raciais, né? Que eu não concordo com isso. Todos somos iguais. Essa meritocracia que todo mundo consegue chegar, né? E é uma forma indireta, né? Então, o racismo ele é reproduzido de maneira sistêmica na sociedade, nos âmbitos políticos, econômicos e judicial. Mas, apesar do racismo apresentar um caráter estrutural, o silenciamento de pessoas e instituições diante desse processo discriminatório os torna responsáveis pela manutenção do racismo de forma ética e política. Então, quando, por exemplo, numa sala, né, você olha para a sua sala de aula e a maioria das pessoas são brancas, ao menos tem que ter um questionamento: por quê? O que está acontecendo? Quase 60% da população brasileira é negra. O que está acontecendo? Né? E ainda uma faculdade, uma instituição que tem cota racial, e às vezes não tem um aluno negro, mesmo com cota racial, tem que questionar o que está acontecendo. Se a instituição não faz... Então, a cota racial é só uma via de reparação, mas acho que discussões como essa e mais coisas têm que ser feitas, né? Tem algum problema, né? Se tem cota no lugar e não está sendo preenchida, o que está acontecendo? Então, a máscara, né, colocada nos africanos escravizados, ela tinha uma função simbólica sobre o objetivo do colonizador. Vou mostrar depois uma imagem, mas tinha uma máscara que era colocada nas pessoas escravizadas, que tinha um ferro e prendia, né, um ferro entre a língua e o céu da boca, e prendia a boca. Então, o objetivo, simbolicamente, era silenciar, né, as pessoas. E aí o colonizador, né, fala que impediu os africanos que roubassem os bens dos colonizadores. Roubassem os bens. Eles sequestraram as pessoas nos países delas de origem, roubaram a cultura, roubaram as crenças, mudaram o nome, exploraram a mão de obra, enriqueceram, e eles falam que tinham medo que os africanos roubassem os bens deles, né?
os africanos se tornam os inimigos intrusivos e os brancos transformam-se nas vítimas compassivas. O branco nega a tirania de castigar e explorar o trabalho dos africanos e tenta colocar esse sujeito no papel de opressor. Então ele não consegue, né, o colonizador ele não conseguia ver a crueldade que ele fez, né? Então, e ele jogava essa crueldade, né, nas pessoas negras que foram escravizados, nos africanos. E quando ele fala, os africanos se tornam os inimigos intrusivos, né, os brancos se transformam em vítimas. Eu acho que isso acontece até hoje, né? Eu acho que vocês já devem ter visto situações que uma pessoa, às vezes uma pessoa branca, famosa, foi racista com alguém e aí ela começa a chorar e todo mundo, não, calma, não, tá tudo bem, né? E a pessoa negra que sofreu racismo começa a ser vista como vilã, né? Isso ainda acontece, né, hoje, né? E aí eu me pergunto, né, como que essa máscara de silenciamento está hoje, né? E aí tem aqui a Anastácia, que é uma mulher negra escravizada, que foi punida dessa forma, ela se tornou símbolo em algumas religiões também, né? O que conta a história é que ela se recusou a ter relações sexuais com o dono lá, né, do engenho, o homem branco, e aí ela foi punida dessa forma. E morreu de maus tratos, né? E aí tem o George Floyd, que é sufocado, e olha a postura do policial, né? Totalmente, né, tranquilo, com o pé. E aí o filme, que é a mesma coisa do sufocamento, né? Então essa máscara ela silencia ainda a fala das pessoas negras, ela sufoca, ela mata, ela não deixa a pessoa respirar, né? E no começo do filme, né, a moça que ficou com o rapaz, com o Carter, né, fala, respira, né? Mas será que dá para respirar, né? Com todo esse sistema de racismo, né? Então, o negro ele é marcado por sua cor. Independentemente de suas conquistas sociais, ele sofrerá racismo e discriminação em diversas situações. O indivíduo negro será visto como incapaz, sujo ou bandido. Os afros estão destinados a carregar a aparência de inferioridade social. O negro fica aprisionado à estrutura da cultura, na qual sua aparência é julgada e sua imagem de integridade é prejudicada. Ele sofre com a exclusão dos seus atributos morais e intelectuais, pois o único parâmetro é o da brancura. Então, se o parâmetro é da brancura, como é que ele vai chegar, né? Tem diversos relatos de pessoas negras que lidam com pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas negras que são médicas, advogadas, e sempre tem uma pessoa que olha e fala: você é enfermeira? Você é recepcionista? Mesmo que o uniforme seja completamente diferente, é como se não pudesse ocupar o lugar o lugar que sempre foi das pessoas brancas, né? A marca no corpo das pessoas negras recebe o que a cultura afasta como negativo. A falta de integração, e aí eu vou falar um pouquinho da sombra, né? De acordo com a psicologia analítica, né? A sombra é aqueles aspectos inconscientes que você não consegue perceber, aqueles aspectos inconscientes negativos, né? Então, quando a pessoa não integra a sombra, né? Ela projeta esses aspectos em outros indivíduos. O encontro com a sombra é evitado, favorecendo a projeção do negativo no nosso entorno, né? Nesse filme, acho que é a todo momento esse policial projeta algo no Carter, a todo momento, né? Ele vê violência onde não tem, né? Ele fala, você na cozinha,
numa cena que ele está na cozinha com um fouet na mão, aí o policial fala, tá, ele está com uma faca, e atira. Né? Então, é a projeção da agressividade, né, na pessoa negra. Ou ele está só, né, se defendendo, assim, né, e ele, vai pegar minha arma, né, como se e ele não fez isso. Ele enxerga coisas onde não tem. E aí acontecem as tragédias, como a Samantha colocou, né, vários exemplos aqui no Brasil também, né. Quanto mais o sujeito resistir na integração da sombra, maior será a repressão da mesma e mais densa ela ficará. A sombra poderá exceder a fronteira pessoal e expandir-se na sombra coletiva. Esses indivíduos podem tornar-se destrutivos, sanguinários, aderindo a preconceitos coletivos e discriminações raciais. A gente vê esse exemplo, né? Em vários países, no Brasil, né, nos Estados Unidos, que essa sombra, quando ela excede a fronteira pessoal, ela vai expandir para a sombra coletiva e vai eleger ditadores, vai eleger pessoas preconceituosas, racistas, né, como tem acontecido em vários países. Né? Os principais aspectos projetados no sujeito negro são a agressão e a sexualidade. O indivíduo branco se esquiva de sua crueldade histórica e se define como civilizado e decente, em oposição ao negro, que se torna incivilizado e selvagem. Né? O policial do filme fala, é o sonho americano, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, como se ele fosse o civilizado, né? E, na verdade, ele é super agressivo, né? Enquanto que o Carter, né, na minha percepção, se mostra um homem romântico, sensível, doce, né, cuida, preocupado com o cachorro, esse policial era o oposto, né? E ele projeta o tempo todo. O negro era e ainda é identificado como o portador do mal, enquanto o branco possui as mais elevadas qualidades humanas. O mistério em relação ao homem negro era transformado em anormalidade e monstruosidade. O sujeito negro torna-se um depósito de projeção do que a sociedade branca rejeita em si mesma. É isso, né? Não tem justiça. Né? Não tem justiça, porque é só a cor da pele que faz isso, né? O branco projetar as piores coisas numa pessoa negra. E é isso, a pessoa branca possui as qualidades mais elevadas. Só a gente pensar em crianças, né? Criança. As pessoas veem uma criança loira, dos olhos azuis, e elas falam assim, nossa, parece um anjinho. Mas isso não acontece com crianças negras. O que pode acontecer, às vezes, com a criança, que olhos de jabuticaba, cor de chocolate. Olha a distância, né? A branca está elevada, né? A negra não. Então, se a cor chega antes do indivíduo, como a pessoa negra irá se defender desse olhar inconsciente racista? Será que o sujeito com o corpo negro conseguirá relaxar? Será que ele tem esse privilégio de não precisar provar quem ele é? Certamente esse indivíduo terá tensão em seu corpo e utilizará defesas para se proteger desse olhar racista inconsciente. O desenvolvimento... para explicar um pouco, eu vou falar sobre a persona. Então, todos temos persona, né? De acordo com a psicologia analítica, a persona, ela funciona como uma defesa do ego e surge a partir de uma necessidade individual e uma expectativa coletiva. A persona possibilita a relação do sujeito com os objetos e a proteção desse indivíduo. A sociedade ocidental, ela supervaloriza a aparência. Um corpo coletivamente padronizado deve ser exibido para identificar uma pessoa. Mas existe um aspecto corporal que deve ser mantido na escuridão. O corpo das pessoas negras é o corpo negado e marcado, que sofre com a tentativa de apagamento,
Fanon afirma: nenhuma chance me é concedida, sou determinado a partir do exterior. Não sou escravo da ideia que os outros fazem de mim, mas da minha aparência. Ele não precisa falar nada. A cor chega antes. E aí já vem o julgamento. E às vezes eles podem até ouvir, mas vai ter essa visão. Portanto, os indivíduos negros sofrem com o julgamento de uma inferioridade moral e intelectual. Essas imagens sociais negativas contribuem para que as pessoas negras ficassem tensas, buscassem defesas através da superestruturação da persona, como uma tentativa de não sofrer as agressões provenientes do racismo. Aqui tem uma figura, né, que os dois homens com a mesma roupa, e isso com certeza é algo, por isso que é importante vocês perceberem como é que vocês veem uma pessoa negra. Quando eu fui estudar, né, sobre as questões raciais, foi essa pergunta que ela fez, a palestrante. Ela falou: como que vocês veem uma pessoa negra? Então, prestem atenção nisso, que vocês vão descobrir coisas sobre vocês, né? Quando um homem branco está correndo, as pessoas dizem: nossa, deve estar atrasado. Um homem negro, às vezes com a mesma roupa, as pessoas estão fugindo. Está fugindo, fez alguma coisa errada, está fugindo de algo. Como que a pessoa se defende? Essa superestruturação da persona, às vezes a pessoa vai se vestir perfeitamente, ela sempre vai estar com as unhas feitas, com os cabelos alinhados, porque ela tem medo de como a branquitude vai julgar ela. Sim. Então, às vezes, as pessoas brancas falam assim: nossa, o cara, sei lá, ficou rico. Teve um jovem do BBB, né, que está usando terno. Nossa, mas fica usando terno. O rapaz era pobre, né, aí ganhou dinheiro e aí decidiu usar terno. As pessoas brancas não entendem por que a pessoa negra faz isso. É uma defesa. Porque se um homem negro andar na rua à noite de chinelo, bermuda e camiseta, ele tem muitas chances de ser parado pela polícia e ele tem muitas chances de morrer também. Então, não dá. Tem vários homens negros que eu conheço que falam: eu não ando de chinelo. Não dá, não posso andar de chinelo. Sim, blusa de moletom com capuz, não pode. O jovem branco pode. Então precisa dessa superestruturação. A pessoa é uma defesa dela, por conta do julgamento da branquitude, né? Se a sociedade elege o branco como marco referencial, o negro sempre precisa estar em estado de alerta e defendido. Além de ter sua espontaneidade limitada, que impede ele de simplesmente ser. Ou seja, o indivíduo negro sempre precisa se impor para evitar ser atacado, violentado e discriminado. E assim, o negro perde sua capacidade de ação para viver no mundo dos brancos. A Samantha falou, né? A postura, o corpo é diferente. Você não pode relaxar. A pessoa negra não pode relaxar, porque pode vir um racismo ou essas microagressões a qualquer momento. Então não dá para relaxar. E aí isso aparece no corpo e nessas defesas. O trauma do racismo em pessoas negras não ocorre em situação de origem familiar, mas sim do contato com a crueldade do mundo branco, com a irracionalidade do racismo, que define o negro como outro, o diferente, o incompatível, o conflitante, estranho e incomum. Gente, isso às vezes começa na escola. Os professores projetam nas crianças negras o pior aspecto. Chamam elas de burra, ou ofendem, chamam de mentirosa. Começa às vezes com a professora, aí tem o racismo por parte das outras crianças também. Então, ela pode estar protegida no lar dela, ela saiu para fora, já começa. Falando do trauma, né?
Kolk, né, fala: os hormônios do estresse gerados depois de uma ameaça vivenciada por um sujeito traumatizado não retornam aos níveis de normalidade. Pessoas com transtornos de estresse pós-traumático apresentam uma falha nesse retorno ao equilíbrio que destrói a saúde desses indivíduos. Por conseguinte, há uma continuidade na secreção de hormônios de estresse. E o indivíduo apresenta sinais, luta, fuga, congelamento, que são enviados mesmo depois da ocorrência da ameaça. Esse estudo poderia ser feito um dia, com certeza, né? As pessoas negras, muitas, e eu conheço casos de pessoas que têm o cortisol aumentado e não abaixa. Porque é isso, você não pode relaxar, né? Então tem tudo isso que acontece mesmo. As pessoas traumatizadas permanecem com os corpos hipervigilantes, preparados para serem agredidos ou violados a cada momento. Para que ocorra uma mudança real, o corpo precisa aprender que o perigo passou e a viver na realidade no momento atual. Mas com racismo não dá. Então tem o trauma, né? Várias pessoas sofreram algum trauma, né? Mas com racismo não dá. Porque o momento atual, ele pode sofrer racismo. E aí volta. As vítimas de trauma podem reagir inicialmente com flashbacks explosivos e depois passar a se apresentarem apáticas. No filme, né, o Carter, a todo momento que ele acorda... Quando ele acordou da primeira vez... E todo esse papel educado de elogiar as pessoas brancas também... Eu fiquei pensando o quanto que é da persona também, para se proteger, né? Mas ele acorda, ele está relaxado. No outro momento, ele acorda desesperado e sempre ansioso. Até que lá no fim, depois que ele leva o tiro, ele acorda desanimado, apático, né? O que eu faço, né? A situação vai se repetindo e aí vem uma depressão e outras coisas. O passado se torna presente e o presente se torna passado. Esse cenário colonial é revivenciado por meio do racismo cotidiano, que relembra as experiências do colonialismo, que é a grada que fala quilomba, né? A revivência do trauma não tem sentido. Os traumatizados sentem-se encarcerados numa situação de vida ou morte, em um estado de medo paralisante ou fúria cega. A impressão do perigo iminente deixa a mente e o corpo frequentemente estimulados. O sono pode ficar perturbado, a comida deixa de proporcionar prazer, e assim a pessoa tenta insistentemente bloquear essas emoções através do congelamento ou dissociação. Muitas pessoas realmente sofrem esse congelamento e se dissocia mesmo os sentimentos, assim, tem uma dificuldade em entrar em contato com as emoções, com os sentimentos. O encontro da pessoa negra com branco, com atitude colonizadora, provoca tensão no corpo do indivíduo negro, que permanece rígido, com os músculos contraídos e tensos. O negro tem a impressão de querer desaparecer, de estar mal vestido ou de estar nu. A atitude corporal mantém uma tensão muscular esperando por um ataque. Isso acontece também, ele fala de brancos com atitudes colonizadoras, isso acontece quando o negro está em um ambiente majoritariamente branco também. Ele fica tenso, porque, como a Samantha colocou, ocorrem as microagressões, né? As pessoas brancas não vão perceber, mas a pessoa negra, ela percebe. Mesmo que seja pelo corpo, né? Ela percebe. O racismo nega à pessoa negra o direito à subjetividade. A pessoa branca fala como indivíduo, já a pessoa negra fala como descendente de indivíduos escravizados. O negro é um corpo, uma raça, uma história. Esse sujeito fica aprisionado nessa triplicidade e precisa ser 3 vezes melhor para se tornar igual à pessoa branca. Então, carrega 3, né? São 3 fatores aí, essa triplicidade. E a gente percebe isso na cena com o policial. Ele fala assim,
primeira vez que eu tenho uma conversa mais profunda, alguma coisa assim, com um de vocês. Ele não considera a pessoa negra como um indivíduo. Ele considera como representante de um grupo. O quanto que isso é pesado. E o pior é que a gente entra nisso. A gente fala... Eu sei que né, a descendência africana tem uma cultura diferente da europeia, né, que tem esse sentido de pensar na coletividade, diferente da europeia, que é individualista. Mas eu, como uma mulher negra, também falo, nós negros. Isso é péssimo, né? Eu também caio nesse lugar de, às vezes, opa, eu sou representante de uma raça, e eu como sujeito. Quanto que é pesado você ser representante de uma raça e não ser visto como sujeito? Como uma pessoa branca, né? Que ela é vista como um sujeito. O esquema racial manifestado na pele guia as pessoas negras dizendo como se sentar, onde não sentar, aonde ir, aonde não ir, com quem falar, com quem não falar, o que não falar. A pessoa negra é aprisionada em imagens racializadas, quais precisa se defender todos os dias. Que eu acho que um exemplo é aquela cena do Carter que ele fala para a namorada, não sei, que não adianta, eu não sei, não tenho mais o que eu faça, o que eu fale, e é isso. O racismo cotidiano apresenta-se como traumático, pois ocorre um evento inesperado que produz uma resposta de choque. E esse choque violento impede a relação da pessoa com a sociedade. E, por fim, esse evento violento que aconteceu no passado é experienciado no presente de forma dolorosa, afetando a organização psíquica do indivíduo, né? Isso são afirmações aí da Grada Quilombo. Então, é isso, gente, a referência. E fecho com uma frase da Djamila, que é super conhecida, e essa frase é super conhecida também. A minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Obrigada. Muito obrigado pela palavra de vocês, foi muito importante. Acho que é um assunto muito sério, é um assunto para ser como as palavras que a Samantha utilizou, é um assunto que tem uma profundidade visceral, né, e que é muito importante debatermos e conversarmos um pouquinho mais sobre isso. Nós temos um tempo até às 9h para completar essa conversa. Então, a gente abriria, vocês permitindo, as pessoas que quiserem fazer perguntas, pediria para serem objetivas, tentarem ser sintéticas, deixar as palestrantes responderem, tá? As perguntas que vocês forem fazer. Então, quem quiser, como isso está sendo gravado, eu vou pedir para vocês usarem esse microfone, quem quiser fazer pergunta. Está aberto para questões. Oi, muito obrigada. Eu queria checar o entendimento, Samantha, foi você que falou, mas Thalita, fique à vontade também. Eu acho que eu entendi que quando a gente começou, você falou que a gente tem que racializar a discussão e que não tem pessoas brancas na mesa, por exemplo. Então, eu queria checar se esse é um convite, né, para que a gente construa essas mesas mistas, mas eu queria explicar também. Eu achei que o Paulo estaria na mesa, mas eu acho que nós estamos aprendendo a discutir essas questões. Eu, pelo menos, estou há vários anos aprendendo, e por solicitação, talvez, de algumas pessoas, eu aprendi que eu não tenho lugar de fala para esse tema.
E eu tenho evitado assumir fala nesse tema, mas eu gosto muito da ideia. Então, eu queria checar com você se o que você disse foi um convite para que eu possa, no futuro, entrar mais nesse tipo de discussão a partir do meu lugar de fala. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, inclusive, estou aqui para aprender. Qual o seu nome? Flávia. Sim, Flávia, é um convite à responsabilização. É um convite a falar do teu lugar de fala, não do meu. Sim. Do meu, quem fala sou eu. E aí, por exemplo, quando eu não trago nomes reais de pessoas, quando eu falo do meu tio que eu vi, é a minha vivência enquanto mulher preta com origem periférica. Mas qual que é o teu lugar de fala? Qual que é a sua autoidentificação? Eu sou uma mulher branca. Se a gente pensar em classe, em que lugar que você se encaixa? Quais definições de classe? Social, classe social. Eu sou uma pessoa bastante privilegiada. Pronto. Desde o meu nascimento, Pronto. É falar a partir desse lugar, do que você vê. É fazer o teste do pescoço, né? Você falou que eu sou uma pessoa privilegiada, bastante privilegiada desde o meu nascimento. Então, pensando dentro da sua história familiar, quem são as pessoas pretas que transitam na sua casa? Quem são seus amigos pretos? Quando você fez escola, quem eram as pessoas pretas da escola? Quem eram os seus amigos? Quem eram os professores? É o famoso teste do pescoço. É olhar para o lado, né? Com quem você nutre relações? Pessoas pretas. E não vale falar a pessoa que limpa a casa e que... Estou falando isso de forma geral, mas a doméstica que é quase como da família. Então, sim, é um convite à responsabilização, à implicação. Porque falar de violência, falar de racismo é falar de violência. É um crime, é tipificado como um crime inafiançável no Brasil. Então, estar aqui na mesa, teria que sim ter uma pessoa branca para falar a partir do teu lugar. Como é que se lida com isso num mundo de privilégios materiais e simbólicos? Porque senão nutre o pacto da branquitude. Eu não vou falar elas estudaram sobre racismo, elas falam. O problema é deles. Mas a gente tá aqui em junho, e agora, 13 de maio, completou 136 anos de abolição da escravatura. Tem um poema de uma mulher preta chamada Esmeralda Ribeiro, que ela fala assim: abolir a escravidão, não a condição. E a condição está aí, está dada. É só olhar a estatística. E aí, assim, eu estou aprendendo. Que bom que você e todo mundo que está aqui está aprendendo, mas a gente está falando de 136 anos. O último país a abolir a escravidão. Se juntar a idade da minha mãe e da minha avó, eu já estou dentro da senzala. Então, assim, é muito comum, muitas vezes, pessoas brancas se verem cansadas, né? É o passo da grada, né? Sair da negação, e aí tem culpa, tem vergonha, é lidar com tudo isso. E muitas vezes é sustentar a raiva da pessoa preta que fala, porque é difícil falar disso aqui. Hoje, a minha terapeuta, que é junguiana, por sinal, ouviu eu falando de tudo isso, desse sonho, de todos esses atravessamentos. Então, ser aliado é se implicar. Eu acho que é isso, eu concordo, né, com que a Samantha disse, Flávia. Primeiro, começar a estudar, né? Tem bastante livros, né? Porque, assim, às vezes a pessoa quer falar, quer participar, a pessoa branca, sem informação, não vai dar certo. E a outra coisa é se perceber, sabe?
integrar, como eu falei, o aspecto sombrio, e vai ser super desconfortável. Aí sim, aí dá para falar. Mas é importante falar, porque até na pós, né, que eu fiz aqui, poucos professores falaram sobre o racismo. E quando um professor falava sobre o racismo, me dava um alívio, porque não era só eu. Porque quando eu falava, eu percebi o desconforto, os olhares de alguns colegas da sala, que é um assunto chato, cansativo, né? E é muito difícil você carregar isso sozinha, né? Só tem você de negra na sala e você carregar sozinha isso. Então precisa sim de pessoas, mas como a Samantha falou, né? Sabendo o seu lugar. Partindo de uma pessoa branca, qualquer pessoa branca é racista dentro desse sistema. E a busca é exatamente essa. Quando você fala de sombra, né? Que é, seja qual for o momento, em algum momento, a fala vai ser racista. Então, como perceber isso dentro de um sistema que ainda é muito forte, racista e predominante, né, prioritariamente branco, e sabendo que qualquer branco é racista, por mais atuante em relação aos pretos, aos negros, às causas racistas, ainda chega em algum lugar que eu sei que... Eu fui casada com preto, eu tenho sobrinhos pretos que eu convivo e amo profundamente. Então, mas eu vejo coisas que eu tenho que tomar cuidado por causa da fala. A fala é uma coisa assim que... como que modifica isso dentro de um sistema que, por mais que você se policie, ainda você percebe que isso acontece. Eu pergunto isso para vocês. Como? Porque eu vejo assim, por mais que eu vejo, eu conheço muitos brancos que são atuantes contra o racismo e em algum momento isso acontece. Se é só com branco ou se com preto também acontece essa fala por um sistema que é predominante. É isso. Eu acho que eu não tenho nenhuma resposta conclusiva ou resolutiva, mas eu penso... Qual que é o seu nome? Silvana, eu acho que é falando. É falando. Não falar, a gente isso já tem sido feito há muito tempo. Eu acho que é falando. É falando óbvio, é falando incômodo. Porque se dá aqui na relação, né? Tá aqui, ó. Tá aqui entre a gente. E o não falar vai criar fantasias. Eu vou ficar achando que, então, eu é que não estou habilidosa para ter amizade com a Silvana. Eu não sou capaz desse trabalho, eu não sou capaz de atender, eu não sou capaz disso. E fica nesse plano da fantasia. Eu vou somatizando isso no meu corpo. É o que ela falou, autovigilância. Eu vou ficando desvitalizado nos contextos. Qual o nome que fala de famílias interraciais? Lívia, a psicanalista Lia Weiner, psicanalista Lia Weiner, ela fala sobre famílias interraciais, por exemplo. E dentro de um contexto de família interracial, o racismo também está lá. Uma mãe branca, por exemplo, com uma filha negra. Estou pensando aqui nos Gagliaços, né? Por exemplo, tem a menininha Titi,
que já sofreu racismo várias vezes, o racismo vai acontecer lá. E ela, enquanto uma mãe branca, vai precisar, sim, se policiar. Mas imagina se ela não fala isso na relação com a filha. Porque a Titi, mesmo sendo da classe social que ela é e com os pais famosos que ela tem, ela ainda é uma menina preta. Ela ainda vai ser alvo de racismo, como já foi várias vezes, inclusive. Mas o não falar disso é pior. Só um último exemplo. Eu tenho um filho de quase 5 anos e na salinha dele, ele é o único com as características físicas que ele tem. E aí, um dado momento, numa rivalidade de criança de brinquedos, uma amiguinha dele falou: "Isso é feio". E aí ele chegou em casa e internalizou o feio. E aí estava brincando, teve um problema na brincadeira e ele: "Mamãe, eu sou feio". Ah, peraí, o que é isso? Eu sou feio. Ele já internalizou, mas aí quando vai ver o contexto, né, dentro do contexto escolar, ele é igual ele, só tem ele e um pouquinho dos outros gatinhos pingados lá. E aí você cresce com essa internet, é um introjeto. Dentro da Gestalt-Terapia a gente vai falar de introjetos sociais. E aí eu sou feio, eu não... Então é sobre falar. É incômodo, mas é sobre falar. Eu acho que é isso, é Silvana, né? Então, Silvana, é isso. Você percebeu o racismo em você, já começou e é ótimo isso. Agora você perguntou das pessoas negras, né? Tem um auto-ódio diferente por conta, né, por conta do sistema, entende? É diferente do branco, mas se vocês porque é assim que começa no individual, é você percebendo o racismo em você. É estrutural, mas você tem que agir no individual para daqui, de repente, a 300 anos, mudar o estrutural, né? Então, se cada um fizer a sua parte, né? É isso, e é luta, é desconforto, é isso mesmo. Então, eu queria colocar uma questão de sentimento, né? Quando vocês começaram a fala, vocês trouxeram uma coisa que eu acho muito importante, que é assim, como que se faz uma escuta terapêutica de um contexto como esse, né? E a gente vê os consultórios e as salas de aula terapêuticas atravessadas por essa cegueira, vamos dizer assim, em relação aos sentimentos das pessoas pretas, né? Depois de todos esses traumas. Assim como acontece em relação às LGBTs, eu lembro que eu brigava muito na faculdade, né? Quando classificavam ainda a homossexualidade como doença, né? E eu vi outro dia uma fala sobre isso, né? De uma pessoa preta ser diagnosticada, né? Com uma persecutoriedade, né? Por conta de todo esse trauma que a gente vê. Por outro lado, então eu penso assim, eu estou trazendo a minha fala em relação a gente pensar qual a postura terapêutica, né? Qual a mudança nessa escuta, né? E aí eu falo um pouco de mim, como que isso começa a mexer comigo, porque mesmo eu vivendo há 30 anos com um meio de pessoas pretas, muita convivência, muito dia a dia, muito ver as crianças crescendo, eu percebi que eu não percebia muitas coisas, né? Que eu acho que isso é um lado, né? Às vezes, de ser racista, não é você exercer, mas você não perceber. Você não... Então, uma das coisas que me chamou muita atenção foi numa reunião assim, política, né? Onde falava-se, vamos lutar pela volta da democracia, vamos lutar pela volta da democracia. E aí um rapaz pega o microfone e fala assim, na favela nunca chegou a democracia. Que volta de democracia é essa? Né? Aí você tem que parar e pensar.
né? É o único, sabe? Ali. Tem que parar e pensar. Não tem outro caminho. Poxa, eu nunca senti isso que essa pessoa está falando, né? Então, são situações que começam a gente acordar, eu acho, sabe? Acordar, tô falando nessa situação de qual é o lugar de fala do branco nesse momento, nessa questão. Para mim, ele aparece dessas formas, assim, de vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. E é uma situação também que foi muito forte para mim, foi estar no aeroporto com uma amiga preta e ver que a minha mala não foi revistada e a dela foi. E a minha tinha um objeto metálico. Isso era o mais chocante. E a dela não tinha, né? E a dela foi revistada, a minha não. Então, essas coisas que, assim, às vezes você sabe, você vai de surda, você não vê, você não percebe. Então, essas dores, né, que dói na gente, mas se a gente, às vezes, se faz de surda, vamos dizer assim, a gente não sente, né? Então, eu queria remeter todas essas questões para vocês em relação a como que se está pensando essas escutas, as escutas terapêuticas, porque não pode ser os mesmos paradigmas de uma psicoterapia branca, não sei. O que vocês pensam disso? Eu lembrei de uma paciente, uma pessoa preta que eu acompanhei, que ela teve contato com uma terapeuta branca e ela foi levar uma situação de racismo e aí a terapeuta pegou e falou para ela, olha, acho que você está meio equivocada. Sumiu? Não. Acho que você está um pouco equivocada. E lê esse livro aqui do Diário da Anne Frank que você vai entender o que é sofrimento. Foi nesse contexto que eu recebi essa pessoa. Então, hoje a minha clínica ela é 90%, 95% composta por pessoas pretas e pardas, e que uma grande maioria já vem de um contexto outro, de psicoterapia, de psiquiatria, e que a queixa sobre racismo não foi acolhida, não foi sequer ouvida, não foi sequer validada. Então, por isso que eu perguntei, como é que vocês escutariam o Pedro? Entendendo que o Brasil é racista. Nós somos socializados dentro de uma cultura racista. Nós todos somos afetados, não é só as pessoas pretas que são afetadas. O nosso corpo é vitimado, mas as pessoas brancas também são afetadas num lugar de superioridade. Fantasiosa. E aí, eu atendo pessoas brancas também na minha clínica, pessoas brancas racializadas, e a gente pensa muito sobre como é que lidar com a culpa branca. Tem até um artigo de uma psicanalista que fala, né, leve a sua culpa branca para a sua analista. Procurem esse artigo. Porque é lidar com a culpa, mas não sucumbir a ela, né? Não estagnar na culpa. Como é que se age a partir da culpa para chegar num lugar de reparação? Sustentando, inclusive, esses afetos, né? O que a senhora falou, né? Poxa, estou aqui ouvindo tantas coisas, mas tem sempre algo novo, e tem mesmo. Exato. Mas como é que está a tua escuta, né? Está aberta? É isso, né? Acho que é por aí. Eu ia falar outra coisa, mas Não, acho que não tem o que falar, acho que é isso, você estar com a escuta aberta, porque eu também já tive, né, uma analista que trouxe a questão racial e ela, não, mas eu sou gordinha, sabe? Assim, então, você tem que, né, esse julgamento, esse pré-julgamento, né, não pode existir, né? Tem que estar realmente escutando, precisa estar estudando, se percebendo. Mas eu acho que nas escolas, né, acho que essa conversa precisa ser ventilada muito mais, né? Esse alerta constante, quer dizer, a pessoa preta ela está num alerta constante. Isso também foi um choque, né? A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi numa palestra
online, na época da pandemia, que várias pessoas pretas falando, e aí veio à tona essa questão, né, da mãe que fala, leva o documento, não corre. É muito doído isso, cara, é muito doído. Não corre, sabe? Leva o documento, mostra o uniforme. Gente, isso é de uma crueldade, é de uma dor, porque daí a gente se identifica como mãe, fala, caraca, olha, imagina se eu tivesse que falar isso para uma criança, sabe? É todo dia antes de sair de casa, é uma coisa doida, sabe? Então, como que ficar insensível é que é estranho? Assim, sabe? Eu acho que aí o estranho é não se sensibilizar, né? E isso que você fala de falar, né? Porque se essa pessoa não vai e não fala, uma pessoa como eu não teria escutado, né? Então, eu acho que é muito de falar mesmo, por isso que eu puxo essa coisa de vocês que estão aí na vida acadêmica, que estão, né, sendo professores e professoras. Eu acho que é o lugar de puxar mesmo essa conversa, né? Eu acho que é importante. Lembrei que eu ia falar que é o tornar-se negro, né? A Neuza Santos Souza tem esse livro, inclusive, que leva esse título, Tornar-se Negro. E muitas vezes a gente não nasce negro no Brasil, a gente se torna negro e a partir de uma violência. Mas é importante tornar-se branco também. E tornar-se branco nesse lugar de quem reconhece seu lugar de privilégios materiais, simbólicos, históricos, sociais, econômicos, e como que isso afeta o teu meio, a tua clínica. Né? Herdeiros. Boa noite, foi um prazer participar da organização dessa mesa, com a indicação da Marilza, essa grande terapeuta que está aqui do meu lado, que indicou a Samantha para compor a mesa. Eu queria fazer uma pergunta sobre exatamente isso, o tornar-se negro. Se vocês puderem ser sucintas, que o nosso tempo está acabando, quando foi que vocês se perceberam negras ou pretas? Obrigada. Dá um outro encontro no meu... Dá um outro encontro, mas... Eu acho que, de forma sucinta, Natália, no meu caso, se dá dentro da graduação da psicologia, especificamente quando eu vou pleitear um estágio de psicologia organizacional, era o último ano da faculdade, e aí eu e uma colega com a pele mais clara que eu, nós fomos nesse lugar, e aí a gente já tinha tido uma combinação de eu ia apresentar o estágio. E aí essa pessoa era um senhor branco, branquíssimo, olhos claros, claramente com uma ascendência europeia. E aí, no momento em que eu estou ali apresentando o estágio, aí ele me corta e fala, eu tinha um funcionário parecido com você, ele era de cor, assim como você. E ele me deu muito trabalho. E aí ele começou a lembrar da história dele com esse funcionário que deu um baita de um problemão para ele lá. E a gente ficou bloqueada ali. Eu fiquei passada, minha colega também. E a gente chegou depois, a gente nem conseguiu seguir. E assim, até então, eu só tinha tido trabalhos muitos operacionais. Eu trabalhei no McDonald's, trabalhei no telemarketing, trabalhei uma porrada de coisa. Num lugar mais cognitivo, foi a partir da psicologia. E aí eu estou pleiteando um estágio para pensar, né, para propor, para provocar reflexão, enfim. E aí o cara me assemelha com uma outra pessoa. E aí é o que a Thalita falou, né? Eu deixei de ser indivíduo e fiquei como representante de um grupo que faz algo de errado com ele, entre aspas. E aí eu lembro que a gente levou isso para o professor, e o professor falando para mim especificamente, Samantha, você não é a primeira, provavelmente não foi a primeira e não vai ser a última. Se vocês quiserem não ir, tudo bem, mas o quanto antes você aprender a lidar com isso, melhor. E aí, então, eu acho vem a partir do meu cabelo crespo,
né, que até então eu alisava o meu cabelo, se vê a Samantha de 2008, não é a mesma pessoa. Então, deixar o meu cabelo encrespar vem nesse lugar também de assumir essa negritude. Começa aí. Bom, no meu caso, eu acho que eu percebia desde a infância, porque eu sofria, né, racismo na escola. Então, eu percebia, só que era negado na minha família, de tipo, não, você não é negra, você é morena. Todo mundo fala isso, né? Porque o negro é visto como algo ruim, né? Eu também já tive amigas que, não, você não é negra. Aí eu pegava e punha o braço dela e o meu, peraí, olha aqui. Aí ela, mas mesmo assim, porque o negro é visto como algo negativo e ruim, né? Mas me tornar negra e gostar, né, e assumir, eu acho que foi com uns 30 anos, demorou, né? Que aí eu fui em palestras, fui me integrando, foi um processo mesmo. Mas de alguma forma eu sabia, porque eu sofri muitos episódios de racismo, tanto na escola quanto na adolescência. Então, não tinha como eu não me ver negra, né? Mas não era, de repente eu não aceitava, ou o entorno não aceitava. Mas é isso, é um processo, né? Bom, pessoal, infelizmente nós vamos precisar interromper agora e encerrar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a oportunidade do tema que os alunos do primeiro ano escolheram. Em relação a Samantha e a Thalita, gostaria de agradecer a vocês e parabenizá-las pela coragem, pela dignidade, pela profundidade, pela importância da maneira e do cuidado como vocês trataram desse assunto tão sensível, que mexe muito, a gente sabe, a gente sente junto com vocês aquilo que, lógico, com vocês, mas não como vocês. Eu reconheço que isso não é uma coisa muito mais profunda do que aquilo que eu mesmo posso sentir. Então, que a presença de vocês é importante, que essa semente que vocês lançaram, que ela possa se reproduzir transgeracionalmente, como você colocou, e que isso se modifique em algum momento como um voto de esperança. Muito obrigado a vocês, a presença de todos vocês.